Sou a filha mais velha de um espanhol bravo com uma italiana brava, a mais velha de 4 filhos, com uma família bastante histórico, né? Uma mistura de raças de espanhol com italiano, então já vem da nossa geração o ímpeto, né? A dinâmica de enfrentação, de determinação, né? Então, a minha mãe é uma mulher muito guerreira, meu pai também. Quando eles casaram, meu pai tinha uma bicicleta, minha mãe que pagou o terno do casamento dele. Então, como a gente costuma brincar lá em casa, o meu berço era de lata, o da Rose de prata, o da Elaine de ouro e do Alexandre de diamante, que é o caçula, né? Então, desde cedo, eu nunca gostei de trabalhar com serviço de casa. Eu vou dizer para vocês, eu não sou uma pessoa de ficar fazendo limpeza, limpando casa e fazer prendas domésticas, corte, costura, tudo que a minha mãe gostaria para essa filha mais velha dela, eu era avessa a isso. Eu era mais ligada ao meu pai. Quando eu fiquei um pouco mais velha, lá para os meus 15 anos, minha mãe sempre gostou de levantar gente muito cedo para ajudar na cozinha. Eu escapava e ia lavar carro com meu pai. Ia lavar carro com meu pai, então com 15 anos eu ajudava a polir roda, que ele tinha uns carros bacanas, tá? Com uma roda de magnésio, nem conte, vocês não devem saber nem o que é roda de magnésio. Eu ficava lá polindo roda de magnésio no domingo de manhã com ele e dirigia o carro até a esquina e aprendia a dirigir na Dutra, ou seja, eu nunca tive dificuldade, o que eu costumo brincar com as mulheres. Meu pai não fazia diferença de menino menina. Ele me ensinou a dirigir, dirigia na Dutra. Então, com meu pai, eu tive esse ímpeto de enfrentar situações que normalmente seriam ditas masculinas, mas que eu já ia com companhia com ele para fazer essas tarefas que seriam de menino, né? Porque o menino dele veio depois que eu já tinha 11 anos, era o caçula, então não podia acompanhá-lo no momento, né? Então eu dirigia caminhonete, um pouco além do tempo que todas as moças da época dirigiam. Elas dirigiam Fusca e eu já andava com caminhonete diesel para cima e para baixo com meu pai. E a minha vontade foi para a faculdade. Eu pensei em fazer alguma coisa ligada ao meu pai, que tinha se transformado num mecânico de tratores. Aí eu pensei, louca, né, na época, que eu queria fazer uma engenharia mecânica, alguma coisa assim. E meu pai, muito à frente do tempo dele, o livro de cabeceira do meu pai, embora ele esteja, ele tenha estudado até a 4ª série do primário, o livro de cabeceira do meu pai eram os deuses astronautas. Meu pai era um homem à frente do tempo dele. Ele disse para mim: filha, legal que você queira fazer mecânica, mas é uma profissão que você não vai se dar bem. Por quê? Porque é uma profissão masculina. Então, nas empresas, não vou te levar para a oficina para você consertar trator Caterpillar, que era o que ele fazia. E que é muito pesado. E nas empresas é uma área só masculina. Faça alguma coisa diferente. Então, desde o meu colegial, eu fiz um colegial técnico voltado para alguma coisa que eu achava que ia casar com aquilo que o meu pai tinha. Meu pai era o meu exemplo, né? Meu pai era o meu ídolo na época, né? Então, eu fui fazer arquitetura, porque eu achei que mexendo com arquitetura, construção, terraplanagem, essas coisas, eu estaria ligada ao meu pai. Mais, né, mais próxima do meu pai. Então, eu fiz desenho de arquitetura, e depois eu entrei com 17 anos, eu entrei na faculdade de arquitetura e urbanismo. E de lá para cá, já foi passado 41, esse ano, 41 anos, né? Então é isso. E assim, é uma profissão linda, utópica, né? Quem a gente tinha? Oscar Niemeyer, Lúcio Costa. Eu vou ser Oscar Niemeyer de Guarulhos, vou fazer algumas coisas assim muito fantásticas. Mas eu tinha muito pé no chão, né? Daquela família que era uma família humilde e que sabia que você tem que trabalhar
se você quer ser alguma coisa, você tem que trabalhar e trabalhar duro. Então, eu estudava muito. E já era, tinha uma cabeça, acho que à frente. Meu pai falou assim: você tem que pensar. Uma das coisas que ele falava para mim e para as minhas irmãs: você tem que pensar lá na frente. Você não pode pensar aqui no seu quadrado. Você tem que ver à frente. Então, naquele tempo, eu já enxerguei que para chegar a um Oscar Niemeyer, eu jamais seria algo parecido. Por quê? Porque não fazia parte do meu currículo de amizades, não fazia parte do meu núcleo familiar, não fazia parte do meu núcleo de moradora de Guarulhos. Então, eu estava longe de ser uma Niemeyer. Eu sabia que eu ia ter que trabalhar com projetos de arquitetura, construção de casas, ou seja, eu ia ter que começar de cedo. E meu histórico foi sempre esse, de muita luta, estudando bastante, fiz 2 pós-graduações, sempre gostei de ler bastante, eu era sócia do Clube do Livro. Gente, esse negócio de celular graças a Deus eu estou vivendo esse tempo, mas a faculdade que eu fiz era prancheta, era nanquim sujo de tinta, porque você tinha que literalmente pegar a caneta e chupar para ela desentupir. Então, assim, tudo foi bastante, não vou dizer difícil, porque eu achava fácil, mas eu tive que, por exemplo, aprender a lidar com o computador, aprender a trabalhar com CAD. Você, quando projeta numa prancheta, é uma coisa, você parece que você tem aquela sua mente solta, né? E passar para o computador é outra história. Você está dentro de uma caixinha. Então, eu tive que aprender a tirar aquele universo e botar dentro de uma caixinha, o que é muito difícil para uma geminiana hiperativa fazer. Então, eu já vim com esse histórico de passar para o computador e depois para o celular, e fui me aprimorando, me aprimorando. Trabalhei em diversas áreas. Trabalhei na municipalidade, na prefeitura. Eu dei aula há muitos anos, dei aula no Senai de leitura e interpretação de desenho técnico, que eu tenho uma paixão e uma visão de muitas das coisas que eu trabalho hoje. Essas normas, a ABNT, NBR, elas vêm desse histórico do Senai. Eu aprendi a ser regradinha dentro da caixinha com o Senai, porque eu tinha que fazer as coisas todas com planilhas, passar as coisas dentro de uma estrutura que até então, eu não posso dizer porra louca, ou posso, uma porra louca de arquitetura não estava acostumada a fazer. Então, era um ambiente muito aberto e eu tive que estar em outra caixinha. Foi muito bom para a minha disciplina, trabalhei muitos anos lá, dei aula muitos anos em técnico. E a vida sempre muito difícil, já com 2 filhos, casada. A arquitetura, para mim, não foi fácil. Eu não tinha um parente como Oscar Niemeyer para me levar para Brasília, para projetar Brasília. Eu não tinha conhecimento. Uma coisa que eu aprendi, eu vou dizer para vocês, conhecimento é tudo. O núcleo que vocês estão e as pessoas que podem te levar para lugares onde você não pode estar sozinho. Você tem que investir em amigos, amigos cultos e relacionamentos. Associatividade. Enfim, estou divagando, né? É o meu lado geminiana. Mas vamos lá. Trabalhei muito duro e o que eu digo para os arquitetos hoje é que a gente não consegue ficar rico com projeto. No meu caso, eu não consegui. E muita regularização, né? Porque a gente tem, desde sempre, uma luta imensa com a irregularidade. São irregularidades de gente que constrói sem projeto, que acha que arquiteto e engenheiro são profissionais caros. Então, é uma profissão que eles te procuram quando a obra já está pronta. Quando o fiscal bate a porta, eles te procuram para você regularizar. Então, a irregularidade ela é enraizada na minha cidade e em muitas cidades pelo Brasil. E quero dizer que muitas cidades da América também, né? Vamos lá. Daí, sempre em regularização e com uma irmã já na 2ª faculdade, trabalhando com direito, nós vimos dessas áreas tantas irregulares uma possibilidade que seriam as regularizações, meios e formas de legitimamente dentro da legislação conseguir colocar aquelas famílias na regularidade. E com isso
surgiu a REURB. A REURB, que é uma lei de 2017, ela trouxe a possibilidade para mim, olha que eu tinha em média 55 anos, de começar de novo, gente. Começar de novo estudando, batalhando e, enfim, tendo um ramo e uma atividade que de fato pôde e está me levando a pontos que eu nunca tive dentro de qualquer outra área na arquitetura. Eu amo arquitetura. Eu sou uma pessoa multidisciplinar. Eu penso em muitas caixinhas. Então, eu penso que com o REURB a gente pode fazer planejamento urbano. Eu posso levar para as áreas pós-regularização, as áreas regularizadas, o tratamento de esgoto, uma acessibilidade melhor, ônibus, recolhimento de coletas de resíduos sólidos da área. Eu posso levar uma qualidade de vida diferenciada da que nós temos hoje. Tá? Eu sou uma pessoa... não gosto de ficar só no eu, né? A gente chama nós. Na Ramires, nós trabalhamos principalmente com o ser humano que está em busca de uma vida melhor para os seus. Eu estou na busca da minha vida, de uma vida melhor para os meus filhos, não sei se vou ter netos, talvez não, mas para os que estão no meu entorno e para todos aqueles que virem e queiram trabalhar com REURB. Regularização fundiária é possível e o que eu preciso para trabalhar com regularização fundiária é limpar tudo aquilo que eu tinha como dentro de uma caixinha e enxergar diferente e trazer para a sociedade, trazer para a cidade, trazer para o urbano essas áreas que estão irregulares e que são tantas. Hoje é possível trabalhar com REURB, é possível ter uma carteira boa de clientes e resultados financeiros, sim, trabalhando com REURB. O que eu digo para vocês é, bora trabalhar com REURB. Como eu cheguei na prefeitura de Guarulhos? Eu dava aula no Senai, e no Senai, um dos meus alunos, o meu curso era leitura e interpretação de desenhos e projetos de arquitetura, né, ou desenhos de projetos no geral. Então, era bem bacana, porque eu tinha alunos, desde muitos pedreiros, desde mestre de obras, alunos de arquitetura, quem trabalhava com obra, e teve um amigo, e esse amigo chegou um dia e falou assim para mim, vou te levar para a prefeitura. Era o Alberto. Alberto, beijo para você. Ele me levou para a prefeitura. E aí, ele falou assim para mim, Ângela, eu vou te levar para a prefeitura. Eu falei, vamos embora. A hora que você me chamar, eu tô indo. E, de fato, passou um tempo, ele me chamou. Ele trabalhava em serviços públicos. E em serviços públicos, na época, a diretora era uma arquiteta, e essa arquiteta, quando fez a entrevista comigo, eu falo pouco, né? Falei muito, e ela disse o seguinte para mim, olha, Ângela, eu achei bem bacana, eu acredito que dê para aproveitar você para trabalhar junto com os funcionários, porque você é eloquente, você fala bem, então eu vou levar você para trabalhar junto com as pessoas da obra, acho que você vai se dar bem. E por ali eu fui para dentro do DOADM, né? Eu trabalhava em diversos setores dentro desse departamento. E nesse departamento eu trabalhei com coleta de resíduos sólidos, eu via pontos de descarte irregular, já fazia análises das problemáticas da cidade, né? Porque o resíduo que é descartado irregularmente, ele vai para os córregos e traz enchente, é uma série de problemas que são relativos ao urbano. Dali eu projetei o primeiro cemitério vertical de Guarulhos e trabalhei uns tempos lidando com obras. Fizemos experiências com blocos de resíduos da construção civil. Foi uma experiência bem bacana. E um tempo depois, eu trabalhei na
ProGuaru, que era uma empresa da cidade de Guarulhos que prestava serviços para a prefeitura também. E lá eu pude fazer, sempre com esse meu jeito, né, de falar e desenvoltura, fui convidada por um dos diretores para fazer os acompanhamentos e análises junto a um grupo que tinha vários departamentos da prefeitura e fazia análise de risco. Então, a gente fazia as vistorias em todas as análises, em todas as áreas de risco de Guarulhos e fazia relatórios técnicos para tentar mitigar esses problemas de área de risco e para trazer para a luz, né, dar luz nessa problemática de alguma solução. E foi nesse período em que eu trabalhei tanto na prefeitura como na ProGuaru que eu pude ter de perto esse contato mais próximo com a cidade, com seus problemas, com as áreas irregulares, porque as áreas de risco são aquelas áreas em que quem tem dinheiro não vai comprar um terreno, né? Eles vão para as áreas que ninguém quer. Então, beirada de córrego, áreas com desnível acentuado e que podem trazer risco para eles próprios, né? E daí as visões dessa população tão carente de informação, né? Tão carente de assistência educacional, que eu digo de uma vivência urbana mesmo, o próprio lixo eles jogavam nos córregos ou deixavam nos sacos que quando vinha a chuva levava, que acarretava outros problemas inerentes à cidade, né? E é desse veio, porque eu gostava muito na faculdade de uma área que quase ninguém gostava, eu gostava de planejamento urbano. Eu tirava. Da faculdade, na época que eu estudava, foi o único 10 que eu vi, né? Porque a gente acompanhava, as notas eram coladas na parede. Foi o único 10 que fui eu que tirei, né? Então é um orgulho para mim. Planejamento urbano, então, é uma coisa que eu gosto. E é uma área que faz com que aquele que trabalha, que tem que trabalhar com a população e com o desenho da cidade, enxergue mais claramente as problemáticas e as possíveis soluções para a área. O que é a REURB? A REURB é a Lei de Regularização Fundiária Urbana. Foi a lei que permitiu que aquelas áreas que são ocupadas irregularmente e desordenadamente sejam olhadas, analisadas e inseridas na malha urbana através de alguns procedimentos segundo a Lei 13.465 de 2017, tá? Então, essa lei é maravilhosa, porque ela permite que aquelas áreas que até anteriores até a lei, elas não eram vistas, porque assim, como é que funciona? A prefeitura, as prefeituras, não vamos falar de um município, várias prefeituras no Brasil, só podem fazer benfeitorias e trabalhar com o urbano em áreas que estão regularizadas. Então, essas áreas que estavam irregulares é como se que as áreas não existissem oficialmente, né? Então, para eu trabalhar com planejamento urbano, as áreas têm que estar inseridas na malha urbana. E até o momento de 2017, eu não tinha lei específica para que essas áreas fossem regularizadas. E a regularização fundiária, graças a Deus, ela veio para acabar com essa lacuna ou sanar essa lacuna que nós tínhamos em todas as cidades. O Brasil é irregular. O Brasil é irregular. E essa irregularidade vem sendo sanada desde 2017, tá certo? Qual a importância da regularização fundiária para um arquiteto? Um arquiteto, nós somos arquitetos e urbanistas. Nós trabalhamos com a malha urbana. O que é isso? A função técnica de um arquiteto é olhar para a cidade com um olhar técnico e crítico e procurar melhorar essa cidade. Porque a cidade, ela é ou ela deve ser para as pessoas. Então,
a interferência de um profissional que vai trabalhar com planejamento urbano é muito importante, porque vai levar acesso, vai levar alguns serviços públicos que as áreas não tenham, equipamentos urbanos. Para eu poder, um profissional, estou falando eu, mas um profissional que trabalhe com o urbanismo e planejamento urbano, ter esta possibilidade, eu tenho que estar com as áreas irregulares inseridas, catalogadas, definidas e bem esclarecido, cadastrado, dito o que tem e o que não tem, para que nós possamos fazer um trabalho realmente bom para as famílias, para o ser humano. A REURB foi e é muito importante para mim porque ela mudou minha vida. Até a REURB, eu não tinha, vamos dizer, eu não podia planejar. Eu não tinha como planejar. Porque, como profissional autônoma, não estou dizendo nas épocas que eu trabalhei em empresas, tá certo? Mas a maior parte da minha vida foi como profissional autônoma. Então, como profissional autônoma, eu não tinha uma renda mensal, uma retirada mensal, uma base mensal que eu pudesse planejar. E com a REURB, trabalhando com REURB, eu posso fazer isso. Eu tiro um salário, que eu diria hoje, um salário bom, que eu consigo planejar o meu futuro, consigo viajar, conseguir trocar de carro, ou seja, trabalhando com REURB, a minha vida mudou. Os profissionais de arquitetura e de engenharia são fundamentais para a REURB. Engenheiros civis, arquitetos urbanistas, topógrafos. Por quê? Como é que funciona a REURB, gente? Essa é uma área da cidade que tem que ser identificada, tem que ser demarcada, que é o que a gente chama de polígono ou perímetro, e esta área, que é real, ela tem que ser passada através de levantamentos, mapeamentos e desenhos. Elas têm que ser passadas para o computador e depois para o papel, para ser de fato documentadas, né? De ser escrituradas. Então, um profissional que trabalhe com a malha urbana, com planejamento urbano, com desenho urbano, ele é essencial na REURB. Não se faz REURB sem o técnico. É um trabalho multidisciplinar? É. Só que se eu não tiver o desenho da área, com os terrenos, com todas as especificidades daquela área, as características, o que tem, o que não tem, cadastradinho, eu não faço REURB. Não se faz REURB sem desenhar. Quando eu fui fazer o meu primeiro projeto, que inclusive foi um construtor amigo do meu pai que me procurou porque ele precisava de um desenho de uma residência. Só que eu, recém-formada, a faculdade ela te dá muitas informações mesmo. Mas a prática eu não tinha. Então, com aquele projeto em mãos, já tendo estudado, tendo visitado o terreno, já feito o croquis, o cliente aceitado, porque, graças a Deus, eu tenho eloquência e eu entendia da arquitetura, eu conseguia. E uma coisa que é importante falar, eu nunca tive uma revisão de projeto. Todos os clientes gostavam de primeira. Eu acho que sou melhor que os outros? Não. Eu conseguia entender, fazer uma anamnese do que a pessoa me passava. Eu quero assim, assim, assado, e eu conseguia transmitir isso para o papel. Depois de passado para o papel, feito o desenho, eu não tinha a menor ideia como era o processamento disso, como eu tinha que apresentar isso para a prefeitura, qual era o formato, o que eu tinha que escrever, o que eu tinha que desenhar para apresentar para a prefeitura e a prefeitura fazer essa chancela, ou seja, aprovar aquele desenho para que ele fosse construído. Então, que ideia eu tive? Eu vou bater na porta de um profissional, foi um profissional em Guarulhos, era tão aleatório que eu nem me lembro o nome dessa pessoa. Eu bati no escritório dele e falei assim: olha, eu sou a Ângela Ramires, eu sou recém-formada, eu, graças a Deus, estou com um projeto. Será que você pode, por favor, me orientar a maneira, a forma como eu tenho que apresentar, quais documentos eu tenho que levar para a prefeitura municipal para que esse meu projeto seja aprovado? Eu pago a sua hora técnica.
E esse profissional, muito gentilmente, muito camarada, me explicou tudo, disse o que tinha que ter no desenho, o que eu precisava apresentar, além da planta, dos cortes, da fachada, quais as medidas técnicas que eu teria que informar, por exemplo, tamanho de janela, que a gente sabe, eu sei dizer que é um percentual da área de cada cômodo, que isso é conversa mais para frente, que isso é técnico, né? Ele fez toda essa conversa comigo. Quando foi o horário que eu já tinha entendido, que eu estava tranquila para protocolar esse processo na prefeitura, eu falei para ele: quanto eu devo para você? Ele falou: Ângela, nada, que Deus abençoe você, você tem uma excelente carreira, estou fazendo por você o que alguém fez por mim lá atrás. Então, hoje, eu passo isso para quem precisa, né? A informação de como que tem que ser o desenho e como ele tem que ser processado, eu faço isso com grande prazer, seguindo o exemplo que esse meu colega deu há muitos anos. O meu primeiro projeto foi uma residência, uma casa. Eu tinha um terreno grande, na Penha, até perto do metrô Penha, um dos acessos do metrô Penha. É um terreno de 10 por 30, um terreno bem grande para os padrões, né, usuais da época. E foi um sobrado de 3 pavimentos, né? Muito interessante, porque você logo de início trabalhar com várias lajes e fundações de um projeto de 3 pavimentos foi muito gratificante, somou muito para o meu histórico, né? De lá para cá, eu fiz muitas coisas para a família, fui fazendo casas para o meu pai, casa na praia. A primeira que eu fiz, desculpem, o primeiro projeto que eu fiz, eu estava no, vou dizer, desenho de projeto, eu estava no segundo ano da faculdade de arquitetura. Meu pai tinha comprado um terreno em Caraguatatuba e ele queria fazer uma construção, um terreno que é hoje a casa de praia da família, e ele queria fazer uma construção de uma residência e pediu, desenha aí. Você tá? Eu falei, pai, mas eu tô no segundo ano, não sei nada. Não, se vira aí que eu vou construir o que você projetar. Daí eu fiz um projeto e apresentei, ele levou, logicamente eu não podia assinar nem nada, ele levou para um arquiteto da cidade, e esse arquiteto passou exatamente o meu desenho para o papel, e aí surgiu o meu primeiro projeto, que foi uma casa em Caraguatatuba. Até interessante que, indo a essa casa hoje, eu olho para um pilar na escada que foi colocado, esse não foi por mim, mas que está no meio da sala, e até hoje eu olho, poxa vida, esse pilar não tinha necessidade de estar aí. E isso vem com a experiência, né, que eu acho que eu não tinha, e o arquiteto também não se sentiu seguro de deixar aquela escada, é uma escada vazada, uma escada que é mais uma escultura do que uma escada, ele não se sentiu seguro de deixar só ela amarrada na laje, na parede, colocou um pilar que hoje eu sei que é, né, que seria desnecessário. E depois disso, sim, aí veio, depois de formada as casas na Penha, trabalhei muito com esse construtor, falecido seu Jorge, e aí dessas obras que a gente coloca a placa, que é uma exigência, né, do conselho e da prefeitura, foram vindo outros clientes, e esses clientes traziam outros, e graças a Deus foram surgindo outros tipos de construção, não só residências, mas também as salas comerciais e para reforma, eu fiz reforma de academia, que tinha piscina na Penha, e outras casas no interior para família. Eu tenho projeto até em Aquidabã, que é muito interessante, mas basicamente no início, construção residencial, comercial e pequenas, de pequeno porte, né? Nada assim como é, um clube, um teatro ou alguma outra obra faraônica, que é o que geralmente pedem para a gente estudar de início. A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Com o real. Algumas experiências interessantes que assim, eu tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade,
E eu sou como a filha mais velha de 4 irmãos, né. E meu pai, ele queria que eu ficasse dentro, apesar dele ser muitos anos à frente, ter uma mentalidade diferenciada de muitos pais da época, ele queria que eu estivesse por perto, né. Então, era engraçado, porque ele não queria que eu trabalhasse. "Não, só vai estudar". Mas, eu e a minha mãe, porque a minha mãe, eu falo que o meu pai, que eu tinha mais essa proximidade com o meu pai, porque o meu pai era do mundo. Meu pai era uma mente aberta, ele não ficava numa época que a mulherada fazia corte e costura, ele me incentivava a fazer outras coisas. Eu ia ver terraplanagem com ele, eu levantava às 5 da manhã, porque nós, morávamos em Guarulhos, São Paulo, né, na cidade de Guarulhos, e o meu pai trabalhava no quilômetro 15 da Raposo Tavares. Então eu levantava com ele às 4h30 e levava com ele a caminhonete, para ele voltava dirigindo a caminhonete e ele voltava contra o carro. Então, assim, ele era muitos anos à frente dele. Só que eu precisava de experiência profissional. Todo mundo precisa de uma experiência, começar por algum lugar. Então, eu e a minha mãe, que a minha mãe sempre foi muito esperta, nós chegamos para meu pai e eu cheguei para o meu pai e disse, mas de conluio com a minha mãe: "Pai, eu preciso trabalhar para ter a carga horária para complementar a faculdade. Se eu não for trabalhar, eu não vou conseguir ter essas horas complementares". Daí ele, muito a contragosto, né, ele falou: "Não, tudo bem, então vai trabalhar, vê lá o que você vai fazer". A palavra dele é assim: "Vê lá o que você vai fazer". E aí, a primeira experiência profissional que eu tive foi como estagiária na prefeitura de Guarulhos, e eu fiz o estágio na aprovação de plantas, para vocês verem quanto tempo isso passou, porque hoje o SDU, que o departamento que cuida disso, é um departamento muito grande, com muitos profissionais. Na época que eu trabalhei, estávamos eu e mais o chefe, né, que era, o chefe da planta, tinha 3 mesas na sala. Eu, o chefe, a secretária, uma desenhista. Só nós 4 para fazer a aprovação de todas as plantas da cidade de Guarulhos, que é uma cidade muito grande. Foi uma experiência muito bacana, e foi lá que eu aprendi eh algumas das coisas mais importantes que hoje eu aplico quando eu trabalho, que é a análise do trabalho de outro profissional. Como esse profissional apresenta, o que ele quer me dizer, como vem o desenho e o que eu entendo daquilo, para dar o retorno dizendo que está correto ou não. Então, foi muito bacana essa experiência. Depois da Prefeitura Municipal de Guarulhos, eu fiquei só 6 meses, porque o estágio lá era de 6 em 6 meses, e no máximo 1 ano. Eu fui para outro departamento, que era o Departamento de Planejamento Urbano. Sabe o que eu fiz? Fiquei 6 meses dobrando planta. Sim, dobrando planta. Eram umas plantas que tinham um cheiro muito forte, porque era o sistema de impressão na época, que era a base, eu nem me lembro mais se era a base de amoníaco, do que era, mas era um cheiro muito forte, e a gente dobrava as plantas conforme a norma. Então, aquela sanfoninha que até hoje a gente utiliza, que também é padrão normativo, eu já fazia enquanto estagiária da prefeitura de Guarulhos, lá no departamento de planejamento. Meu Deus, eu passava metade, eu estudava à tarde e fazia esse estágio de manhã, eu passava todas as manhãs dobrando planta. Depois disso, isso já do segundo para o terceiro ano da faculdade, né? Depois disso, eu fui trabalhar na Aviação Itapemirim. Tinha uma colega que ia sair de lá, e eu precisava mudar o trabalho, porque a gente vem o bichinho de começar a ganhar dinheiro, a gente não para mais, né? Eu fui para lá para trabalhar no departamento de manutenção, e foi assim muito bacana também. Por quê? Porque eu tive a vivência da obra. Então, a Aviação Itapemirim, que era na rodovia Presidente Dutra, aqui em Guarulhos, São Paulo também,
ela tinha muitas lojas de vendas de passagem. Então, a gente fazia o layout dessas lojas, ia para as lojas, acompanhava a reforma, e você via o desenho do papel, que é tão importante, passar para o real. Aí você vê na escala, porque você trabalha ali no desenho com uma escala pequena, né? Para você representar o real. Você vê aquele desenho se transformar no local e consegue enxergar que tudo que você desenha tem que ter o tamanho certinho, tem que ter toda uma transformação e um acompanhamento correto para que ele saia da forma como você quer no real. Na aviação Itapemirim eu fiquei até depois de formada, mas nesse meio tempo eu tenho um outro histórico que acho interessante contar para vocês, que é assim, vem de família, eu sempre gostei de ganhar dinheiro, né? Ganhar um dinheirinho. E enquanto eu fazia leitura e interpretação de desenho arquitetônico, lá atrás, quando eu entrei no colegial técnico, eu já fazia desenho, fazia uma série de coisas e chamou a atenção de duas professoras, da professora Ana Maria, nunca me esqueço, que era uma professora de desenho, e da Célia, que eram duas arquitetas, né? E eu fazia assim, para adiantar, porque eu sempre fui uma pessoa muito imediatista, eu sempre quis as coisas. As pessoas podem dizer que é ansiedade, eu acho que é perfil. Eu queria as coisas rapidamente, né? Então eu fazia as aulas, que era na parte da tarde, e de manhã fazia cursinho lá no Universitário, lá no Bexiga, em São Paulo. Então eu levantava muito cedo, ia para o Bexiga com uma colega e voltávamos para a aula. Às vezes a minha aula começava a 1 hora, eu atrasava um pouco. Aí repunha a aula, e nessa correria, nesse dinamismo, a professora Ana, que dava aula à noite também, ela precisou se afastar. Ela chegou para mim e falou assim: Ângela, você não quer dar aula de desenho nas turmas da noite? Aí eu falei, mas Ana, eu posso fazer isso? Falou, claro, como eventual, você estuda, você conhece a matéria, você quer dar aula e pode dar aula como professor eventual. Aí eu comecei a dar umas aulas de desenho, aquilo que eu aprendia, né? Porque eu já estava no finalzinho, no terceiro ano, já para me formar, eu ensinava para as turmas que eram de primeiro e segundo ano. Essa forma de falar, esse jeito que a gente tem com todo mundo, que eu costumo falar que a minha mãe conversa até com poste, esse trato com as pessoas facilitaram imensamente a conversa com alunos, a conversa com os outros pares, que eram os professores de cadeiras mais velhos, com experiência, me trouxe para um ambiente de sala de aula. E foi aí que me levou, depois que eu saí da aviação Itapemirim, a pegar de fato mais algumas aulas. Então eu saía até enquanto Itapemirim, eu saía de manhã da Itapemirim, ia para a faculdade, saía da faculdade e fazia uns bicos que a gente chamava, dava algumas aulas à noite. Eu dava aula de matemática, de desenho técnico, aquele de raio, de ângulo obtuso, e explicava sobre esse desenho técnico. Dei aula de artes, que naquela época tinha artes também, e também de desenho técnico de arquitetura por muito tempo. Essas experiências que duraram algum tempo foram importantes para ter esse contato com as pessoas, né? Lidar com pessoas. Essa facilidade de lidar com pessoas que vêm já de família, eu pratiquei na conversa com os alunos e com muita gente, que sempre foi o mote de trabalhar com muita gente. Depois eu trabalhei numa construtora, eu tinha sob minha responsabilidade uma série de profissionais que trabalhavam diretamente com obra. Então a gente saía, né, fazia guia e sarjeta com extrusora, fazia muro de ala, muro de contenção, e eu acompanhava essas equipes até o serviço ser encerrado. Também somaram para minha experiência, e depois de um tempo fui chamada para dar aula no Senai, porque eu já tinha essa experiência, já tinha pós-graduação, porque eu terminei a faculdade, fui direto para pós-graduação, e eu
tive o que eu já tinha de experiência, eu tive um diploma para fazer, que era essa aula eh, de, de, de fato como orientadora, né, como professora. E aí eu sempre participei de associações, né? Eu tenho um amigo que ele diz: quem não é visto não é lembrado. Então nós precisamos ter sair, conversar, ter os pares para a gente poder ter aproximação com colegas. Eu comecei a participar de associações, fui para a Associação de Engenheiros e Arquitetos de Guarulhos e surgiu uma oportunidade que foi o Senai procurar nessa associação alguém que era capacitado para dar aula de desenho técnico desenho técnico para os alunos, para aulas de turmas. Eu tinha 80 horas para trabalhar com esse pessoal de desenho técnico, tá? Leitura e interpretação de desenho técnico. Fiquei no Senai por 4 anos e meio. Do Senai, eu fui chamada pelos próprios professores, porque assim, né, um chama o outro, me levaram para a escola Natasha Franco Vieira, e eu dei aula por muito tempo além de leitura e interpretação de desenho técnico, dei aula de topografia e algumas matérias inerentes à minha profissão. Fiquei muito tempo lá. Saindo de lá, eu fui para a prefeitura. Na prefeitura eu tive outras experiências com turmas, né, que a gente chama do peão de trecho, que a gente brinca carinhosamente com os funcionários de obra, por causa desse trato, né, da gente saber conversar com os nossos pares, como nós temos que ter humildade, né, gente? Por quê? Porque todos somos iguais. Se eu sei um pouco mais, eu não posso desprezar o conhecimento, eu sei um pouco mais da literatura, mas o pessoal que trabalha na obra sabe muito mais e tem muito mais experiência profissional na obra do que eu. Então, eu tive sempre essa humildade de aprender com quem sabe mais que eu, seja em qualquer área do conhecimento, né? Fui para lá, trabalhei com isso, trabalhei na prefeitura 4 anos e meio. Lecionando no geral foram mais de 8 anos, mas sempre assim, períodos, não o tempo todo, né? Em períodos. Trabalhava como autônoma durante o dia, dava aula à noite e sempre essa vida intensa. Fui para a Proguaru. Na Proguaru também trabalhei com diversas coisas muito interessantes, que fiz análise de áreas de risco com diversos profissionais de outras áreas, né? Com topógrafos, com analistas de risco, com pessoas de expertise diferenciadas da minha, que me fez ter o olhar para a problemática urbana em casos de área de risco, onde era possível ou não que esse risco fosse mitigado. Também nós fizemos projetos interessantes, sempre com equipe. Quando eu falo eu, nesse caso, eu estou me posicionando, mas eu era uma peça de uma equipe, né? E que uma equipe, gente, é como um carro, é uma engrenagem. Todo mundo tem que funcionar redondinho para esse carro andar. Então, nós fizemos o projeto de uma clínica veterinária muito bacana que foi construída. Então, não só o projeto, mas também o acompanhamento da obra. Fizemos a reforma da jaula do leão, fizemos o projeto da jaula da onça, trabalhamos com coisas variadas. Então, eu acho muito bacana essa minha experiência, né? Que ela vem de alhos para bugalhos, né? A gente projeta cemitério vertical, jaula de leão, e tudo é possível. O que nós precisamos fazer né, de fato, estudar. Um exemplo, para projetar o cemitério vertical, eu tive que fazer várias visitas, conversar com muitos profissionais que já tinham feito esse projeto, para ver tamanho de lóculo, como funcionava, porque é uma área que tem chorume, né, um resíduo. Então, a gente tem que estudar. Quando, é, quando a gente se propõe a a atingir uma meta, para chegar nela, você tem que se munir de conhecimento. Vai atrás, sair, estudar, conversar com pessoas que sabem mais do que você, para essa troca de experiência valer pontos no seu projeto.
tanto para análise dos projetos que os alunos entregavam, que eu ensinava leitura e interpretação de desenho, mas para eu saber ler, eu tenho que saber os sinais, interpretar os sinais, ou seja, eu preciso escrever. Então, tudo que eu ensinava, eles pegavam a matéria teórica e iam para a prática, de fato, desenhar. E aí eu lia para ver se isso estava correto ou não. Então, a interpretação que eu fazia na época, enquanto professora de leitura e interpretação de desenho dos projetos dos alunos, como hoje, quando a gente faz análise dos trabalhos que as pessoas apresentam aos órgãos públicos, porque muitas vezes nós somos contratados para fazer essa assessoria de entender, de traduzir o que o profissional trouxe para aprovar para prefeituras que não têm os técnicos, não têm mão de obra de técnicos suficientes para aprovação. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o projeto e preciso entender o que aquele desenhista, aquele topógrafo, aquele profissional passou no desenho. E, gente, eu vou falar, eu sofro. Porque eu também não tenho sangue de barata. Aí eu vejo umas coisas que não dá para engolir, né? A gente vê um amontoado de rabisco sem explicação, porque às vezes não basta você desenhar, você tem que puxar umas linhas e explicar o que você quer dizer para mim. Porque nós temos hoje, antes não era assim, era mais fácil, por quê? Porque quando eu desenhava na prancheta, eu via o tamanho que eu estava desenhando e eu e os profissionais, nós conseguimos enxergar ali fazendo como o desenho saía. Se estava visível, se não estava visível. Um exemplo, se a letra era muito pequena e eu não conseguisse ler, lógico que o analista também não ia conseguir ler. Mas hoje a gente desenha onde? Na caixinha. Aquela caixinha que é o computador, que tem, ou seja, uma telinha, ou seja, uma telona. O que eu tenho? Eu tenho o tal do zoom. Eu não estou enxergando? Pá! Aumenta o zoom. Se eu precisar ver o todo, diminuo o zoom. Eu consigo ver tudo. Só que na hora de plotar isso, de mandar fazer uma cópia para eu enxergar o desenho que eu faço no computador. Às vezes eu não enxergo nada. E também, vamos dizer, se for um desenho complexo, como é no caso de aprovação de regularização fundiária, esses desenhos possuem mais de uma planta, mais informações. Então são plantas ou pranchas diversas. E a pessoa não dá sequência, ela não coloca o nome, não batiza. Eu chamo Ângela, vocês estão vendo a minha carinha aqui? Eu sou a Ângela. Quem me olhar vai falar, ela é a Ângela. Não vão falar que eu sou o João. E a mesma coisa são as plantas. Se eu tenho 5 pranchas, eu tenho que determinar naquelas pranchas para o analista que está vendo, porque ela vem dobradinha. Sempre eu tenho que seguir norma. Então, a dobradura, como eu vou dobrar essa planta, ela é normatizada, vem só na capa o selo que está escrito, que deve estar escrito que tem lá dentro. Na hora que eu abrir, eu vou ter interesse. Vocês imaginem só, tem projetos que eu tenho 12 pranchas, tem muitos aí, vamos dizer, um projeto de um condomínio de apartamentos. Quantas plantas eu não vou ter? Então, a pessoa que vai analisar isso, ela tem que olhar ali naquela capa, naquele selo e saber que ali eu tenho um projeto de arquitetura, ou tenho um projeto de fundação, ou eu tenho um projeto estrutural, ou eu tenho um levantamento planealtimétrico cadastral georreferenciado. Se aqui é de elétrica, se é de hidráulica, na cara do processo, da minha folha, eu tenho que estar com isso determinado. Então, quem for analisar, vai abrir a planta e saber que aquilo é um levantamento planealtimétrico cadastral georreferenciado do perímetro da área, ou é o levantamento planealtimétrico cadastral georreferenciado da área como um todo, com seus lotes, com suas ruas, com a sombra da edificação. Então, a pessoa que bate o olho no selo ou carimbo, ela já tem que identificar isso. Então, eu vou lá, pego a planta que eu quero, abro. Na hora que eu abro, gente, sabe aquela Kinder Ovo, que é uma caixinha de surpresa? Você não enxerga nada. E aí você tem que falar para o cara, olha, meu filho, você tem que, quando você desenha no computador, por favor, faça a plotagem, imprima o que você fez, para você enxergar o que você fez. Se você não enxerga, não tem Cristo que enxerga aquilo. Então, por favor,
tomem a ciência do que vocês fazem. Tem uma coisa muito legal, que eu só não vou recordar quem disse, eu peço perdão, que é assim, Deus mora no detalhe. Não sei se é do Frank Lloyd Wright, mas é isso, gente. Deus mora no detalhe. Nós temos que ser detalhistas. Se eu quero que vocês entendam o que eu estou dizendo, eu tenho que ser clara, né? Tenho que ser clara. Vamos prestar atenção naquilo que nós estamos interpretando, desenhando, para que o nosso parceiro leia e interprete. Gente, o cara da prefeitura não vai pegar sua planta e uma bola de cristal e ficar: nossa, onde estão as curvas de nível? Não estou enxergando. Não, tem que estar claro. Então, desenhe o que você quer me dizer.